Neste vídeo eu vou falar sobre o que aconteceu com a Igreja Metodista Americana. Houve um racha, uma divisão, uma coisa muito triste, lamentável. Você que gosta deste tipo de conteúdo, eu quero pedir, por gentileza, que você se inscreva no canal. Se já é inscrito, confere se está ok a sua inscrição e se o sininho das notificações está marcado para ser avisado quando eu colocar vídeo novo aqui na plataforma. E depois de assistir o vídeo inteiro, deixe o seu comentário a respeito de algum assunto, de algum ponto que eu falar aqui durante o vídeo. Também deixa o seu like se gostar, isso vai ajudar bastante no engajamento aqui do vídeo da plataforma. Pois é, pessoal, a Igreja Metodista Americana, e a notícia aqui da TV Jornal, divisão Igreja Metodista se divide oficialmente após décadas de debate sobre questão LGBT. Nova denominação é mais conservadora e diz que a homossexualidade é incompatível com os ensinos cristãos, com o ensino da Bíblia. No último domingo, dia 1º, foi oficialmente dividida uma das denominações mais tradicionais da Igreja Cristã. Além da Igreja Metodista Unida, nasce agora a Igreja Metodista Global, que seguirá uma vertente mais conservadora. Esta ala mais conservadora da Igreja Metodista, agora dividida, com esse nome global, não sei por que resolveram colocar esse nome aí, global, Igreja Metodista Global. Não sei por que global, me parece muito estranho, me parece que já começa com um nome muito estranho. O motivo da divisão foi a discussão sem fim entre a liderança sobre as questões LGBTQ+, na igreja. Desde 1972, a prática da homossexualidade é considerada incompatível com o ensino cristão, de acordo com o livro de disciplina da denominação. Durante os conselhos da liderança, conselhos são reuniões da igreja, da liderança da igreja, para tratar de assuntos específicos da denominação, e isso é chamado de conselho. Durante os conselhos de liderança, que acontecem periodicamente, os metodistas unidos progressistas questionavam as doutrinas relacionadas à sexualidade nas últimas décadas. Em 2016, os bispos anunciaram uma sessão na Conferência Geral da Igreja Metodista totalmente dedicada ao tema. Eu quero lembrar que em 2015 a Corte Americana tornou legal essa questão aí de união, né, de junção, de ajuntamento entre pessoas de mesmo sexo. E continuando aqui, apesar do destaque recebido, a proibição da ordenação de ministros homossexuais e da realização de casamento LGBTQ+, se manteve com a aprovação do plano tradicional em 2019. O que acontece é o seguinte: já há muito tempo havia uma discussão na Igreja Metodista entre duas alas. Há uma ala que queria que houvesse pastores homossexuais e casamento, né, e união afetiva, amorosa, sexual entre pessoas de mesmo sexo, e a outra ala não queria isso, não concorda, porque entende que não é bíblico. E agora aconteceu de dividir, formando aí a Igreja Metodista Unida, que é a igreja da ala progressista, e a outra ala é a Igreja Metodista Global. E continuando aqui, a última remarcação foi no início de 2022 e indicava a data da reunião para 2024, mas os bispos conservadores não aceitaram e anunciaram a saída oficial. O que aconteceu foi o seguinte: os conservadores metodistas estavam achando que a discussão estava indo longe demais e disseram: não, vamos dar um basta nisso, vamos esperar para 2014, não, vamos resolver isto agora. O Conselho da Liderança Transitória da Igreja
Metodista Global lançou um comunicado explicando os motivos da separação e da criação da nova ala conservadora. Então, quem saiu, historicamente, são aqueles que são contra os ensinos da Bíblia e saem. Mas, nesse caso, quem saiu são aqueles favoráveis à Bíblia, aos princípios e valores da Bíblia. De acordo com o reverendo Kate Boyett, desculpe a expressão, eu acho que é assim, a presidente do conselho, o lançamento foi motivado por muitas pessoas estarem cansadas do conflito não ser abordado e resolvido pela Igreja Metodista Unida. Então, a igreja parece que não queria resolver essa questão, e é típico daqueles cristãos que estão fora da Bíblia, mas querem ser igreja, eles querem ser igreja fora da Bíblia. Então, eles vão levando, vão empurrando, e aqueles que são conservadores se sentem incomodados com a situação, e neste caso os conservadores metodistas saíram formando aí a Igreja Metodista Global. Boyett informou que o conselho não sabe ao certo quantos clérigos e igrejas se juntarão à denominação, mas acredita que centenas de igrejas nos Estados Unidos já começaram o processo de desfiliação da Igreja Metodista Unidas. Então, como a denominação é grande nos Estados Unidos, algumas vão ficar com a Igreja conservadora e outras vão seguir aí a Igreja Unida, a Igreja Progressista. É isso que normalmente acontece. O reverendo ainda comentou à imprensa que a separação não é motivo para se comemorar. Em certo sentido, não é para comemorar. Por quê? Porque uma ala é progressista. É lamentável que a igreja tenha tolerado por tanto tempo progressistas, pessoas que são completamente fora da Bíblia. O progressismo é algo assim, é doutrina de Balaão que adentra a igreja e consegue fazer uma devasta assim enorme. A doutrina de Balaão destrói denominação, destrói liderança, destrói congregações, destrói igreja local, destrói onde a doutrina de Balaão entra, ela faz um estrago enorme. Acho que ninguém está dançando de alegria por estarmos neste lugar no metodismo. Acho que há uma tristeza por termos chegado a esse ponto. Exatamente, é muito triste ter chegado a esse ponto. Porque foram tolerando e foram tolerando. A denominação foi tolerando e o progressismo foi crescendo. Não podemos ser tolerantes, a igreja não pode ser tolerante. Nós vamos ver isso já na Bíblia, né? A doutrina de Balaão destruindo a igreja, carcomendo a igreja, o miolo da igreja, o cerne da igreja, acabando, arrasando. A Igreja Metodista, uma denominação que começou no século XVIII com John Wesley e o seu irmão. Eles eram da Igreja Anglicana e começaram o movimento na universidade de oração, de leitura da Bíblia, com muita vontade de serem crentes verdadeiros, seguindo ali o caminho, seguindo a palavra. E nasceu então a Igreja Metodista. John Wesley e o seu irmão foram os pioneiros aí desse movimento. Eles saíram da Igreja Anglicana, porque a Igreja Anglicana ali no século XVIII estava absolutamente carcomida pelo iluminismo, o que hoje nós chamamos de progressismo, estava assolando as igrejas na Europa, assolando, acabando. O iluminismo adentrou a igreja, carcomeu. A igreja anglicana, então, estava sendo carcomida por dentro. Os irmãos Wesley, crentes, firmes em Deus, lá no século XVIII, com eles nasceu a Igreja Metodista. Logo eles foram para os Estados Unidos e lá começaram a servir a Deus. E a Igreja Metodista, então, no século XVIII, nasce com muita força nos Estados Unidos e se tornou uma igreja muito relevante e muito importante para o cristianismo a partir do século XVIII. Aqui no Brasil, ela chegou, se instalou e tem muitas igrejas metodistas aqui no Brasil. Eu não sei como que a igreja metodista brasileira vai se comportar
e a respeito dessa questão. Mas, infelizmente, assim como o iluminismo arrasou as igrejas europeias no século XVIII, assim como o iluminismo carcomeu as igrejas na Europa no século XVIII, está acontecendo já há muito tempo nos Estados Unidos. A igreja metodista foi tomada pela doutrina de Balaão e resultou aí, por isso que o reverendo, o pastor, diz: acho que há uma tristeza por termos chegado a esse ponto. Olha só, pessoal, as palavras de angústia desse homem de Deus. Acho que há uma tristeza por termos chegado a esse ponto, uma tristeza muito grande, porque a denominação foi aceitando, foi sendo complacente com a doutrina de Balaão, e entrou na igreja, o progressismo se instalou e agora deu nisto. Agora nós vamos aqui para o livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, a partir do verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. A cidade de Pérgamo era o trono de Satanás. Foi o Senhor Jesus que disse: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Satanás exercia poder naquela cidade, domínio, controle, agia na cidade. E o verso 14: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. O Senhor Jesus está dizendo que os irmãos da igreja de Pérgamo sustentavam, aceitavam a doutrina de Balaão. Balaão foi um feiticeiro no passado, na época do povo de Israel, quando estava indo do Egito em direção à terra de Canaã. Quando eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã, Balaão foi contratado por um dos reis ali da região para que destruísse o povo de Israel. E Balaão disse que não tinha como, mas sugeriu e ensinou todas as estratégias e as doutrinas que deveriam ser ensinadas para que o povo cometesse pecado e, cometendo pecado, seriam destruídos. E então o Senhor Jesus está dizendo: a doutrina de Balaão está presente aí na igreja. A doutrina de Balaão, que ensina o povo de Deus a cometerem pecados terríveis contra os valores divinos, contra os princípios, prostituição, imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É sexo fora do padrão de Deus. O Balaão está ali dentro ensinando imoralidade sexual, libertinagem sexual. Então o Senhor Jesus está dizendo: eu estou contra você. Eu estou contra você porque você está a favor da imoralidade sexual. Se você está a favor da imoralidade sexual, não estou de maneira nenhuma do seu lado. É o que ele diz aí no verso 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. A doutrina de Balaão, que ensina a imoralidade sexual e a idolatria. Todo tipo de imoralidade sexual e todo tipo de idolatria são ensinados aí no meio de vocês, e eu estou contra vocês. E no verso 15, veja só aqui. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Outra doutrina, sabe quem foi Nicolau? Foi um dos 7 diáconos, lá de Atos dos Apóstolos, lembram? Quando foram eleitos 7 diáconos, foi Nicolau. E os pais da igreja dizem que ele se desvirtuou, se degenerou e começou a ensinar que as mulheres casadas podiam viver sexualmente com outros homens. Inclusive, ele entregou a mulher dele para vários homens. Isto Nicolau. E o Senhor Jesus está dizendo: olha,
a igreja aí tem adotado a doutrina dos nicolaítas, essa doutrina malévola. E o verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí no meio de vocês tem gente que tem ouvidos para ouvir. Então, quem tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, que ouça. A doutrina de Balaão, quando entra na igreja, ela destrói a denominação, destrói a igreja local, destrói a vida dos crentes, destrói a família, destrói a sociedade, destrói porque a doutrina de Balaão é a doutrina específica da área da sexualidade e da idolatria. O que é a doutrina de Balaão? São doutrinas que ensinam totalmente diferente do padrão de Deus com relação à sexualidade e com relação à adoração ao Senhor Deus como único Deus. São esses dois pontos principais da doutrina de Balaão. E as igrejas, infelizmente, com o avanço do progressismo, a semelhança do que aconteceu na Europa, o iluminismo adentrou as igrejas e assolou, assim também, a versão do iluminismo, a versão moderna do iluminismo é o progressismo, que abarca todo tipo de doutrina em oposição aos valores de Deus, aos valores da palavra de Deus. Vamos para mais um texto, é Apocalipse capítulo 13, no verso 1, a besta que emerge do mar, e no verso 11, a besta que emerge da terra. São duas bestas. A segunda besta, aqui no verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como ladrão. Mas quem é essa besta? É exatamente aquilo que nós falamos. É Satanás dentro da igreja, vestido como cordeiro. Ele se parece com um cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio livro de Apocalipse fala de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. E durante a história ele sempre adentrou a igreja, se instalou na igreja e se fez parecer como cordeiro. E se fez parecer Cordeiro de Deus. Parece cordeiro, mas não é. Ele é dragão. A sua voz é de dragão. Seu barulho é de dragão. O seu estrago é causado pelo dragão. Quem é o dragão? É a antiga serpente, é Satanás, aquele mesmo que adentrou o Éden e causou grandes problemas ao ser humano, a Adão e Eva, primeiramente ali no Jardim do Éden, e continuou a causar e continua a causar grandes problemas até o dia de hoje. Ele se parece com Cristo, mas não é Cristo. O progressismo é doutrina de Balaão, é doutrina de demônio. O progressismo é doutrina de demônio. Aliás, são doutrinas de demônios que adentram a igreja, assumem uma roupagem bíblica, se parece com a Bíblia, se parece com a mensagem de Deus, só que é demônio, é dragão. E adentra, quando adentra, destrói a igreja. Portanto, verso 16 do capítulo 2, Jesus disse: arrepende-te, igreja de Pérgamo, e se não, venham a ti sem demora. E contra eles quem? Contra aqueles que defendiam e ensinavam as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, e pelejarei com a espada da minha boca. E foi isso que aconteceu. A igreja sofreu consequências terríveis, porque não havendo arrependimento, mas persistindo nas doutrinas opostas e em oposição às doutrinas de Deus, não há como continuar. E isto, infelizmente, lamentavelmente, descreve com muito pesar o pastor aí da igreja metodista, que diz quanta tristeza o que está acontecendo. Em palavras dele, acho que há muita tristeza por termos chegado a esse ponto. Eu imagino que John Wesley, lá no túmulo, estaria se remexendo no túmulo em ver a igreja metodista nessa situação.
nessa situação, no mesmo caminho das igrejas de Apocalipse, do capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, e no mesmo caminho das igrejas da Europa, porque as doutrinas de Balaão entraram. Vamos aguardar para ver. Quem tem ouvidos para ouvir, que escute o que o Espírito diz à igreja, e quem tem mente para entender e coração para aceitar, que aceite o que o Senhor Jesus Cristo diz à igreja. Deixa o seu comentário aí, o que você acha desta triste situação que está passando a Igreja Metodista Americana, e com certeza vai abalar também, em alguma medida, isto vai afetar a Igreja Metodista Brasileira, uma denominação importante aí no cristianismo brasileiro. E também deixa o seu like se você gostou desse conteúdo, e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Fica com Deus.